Olá, pessoal, muito boa tarde. Estamos de volta com o nosso canal Inove Convida. Hoje eu estou aqui com o nosso amigo Igor Seixas, da nossa mesa de alocação, e temos como nosso convidado Felipe Leal, da Dália Capital. Vamos falar hoje sobre os impactos do momento atual e como eles estão enxergando um cenário pós-coronavírus. Felipe, super obrigada pela gentileza de ter aceito o nosso convite. Gostaria que você se apresentasse para o nosso público e contasse também um pouco da história da Dália Capital. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco a visão da casa. Bom, eu sou Felipe Leal, sou parte da equipe de gestão e sócio lá da Dália Capital, uma gestora que tem hoje, próxima a 2 anos, mas com uma equipe bastante experiente, com todo mundo com mais de 20 anos de casa, de mercado, que montou um projeto depois de muitos anos trabalhando buy-side, sell-side, e vendo um momento muito propício de investimento no Brasil, um cenário de juros baixos por muito tempo, como uma oportunidade muito interessante de investir e montar um produto inovador para tentar explorar esse momento. A equipe, em geral, somos 5, 6 da equipe de gestão que trabalhávamos juntos no Bank of America Merrill Lynch, como analistas de renda variável e renda fixa, e o gestor que veio de outras casas de renda variável, onde ele era cogestor, o Zé Rocha, e saiu, na mesma época que a gente saiu e estava montando o nosso projeto, e nos juntamos, então, com uma visão muito parecida do que a gente acreditava e do produto que a gente queria montar, e tem, graças a Deus, tem dado muito certo até agora. Pode continuar. Não, e talvez a gente possa falar um pouco mais adiante dos fundos em si, mas a gente tem um fundo principal, que é o nosso Dália Total Return, que é um fundo multimercado focado em ações, um pouco diferente dos multimercados tradicionais, né, nesse sentido, porque ele foca muito mais em ações, tanto o Brasil como também a América Latina, e também fazemos outras operações ao redor disso, de renda fixa, moedas, juros, para ajudar a reduzir um pouco a volatilidade do fundo em momentos de turbulência. Claro, eu acho que o Seixas vai fazer essa pergunta mais para frente. Mas eu queria começar com você falando sobre a crise, né? Naturalmente, a gente está vivendo uma pandemia, uma crise sem precedentes no mundo inteiro. Eu gostaria que você nos contasse como que o coronavírus impactou o dia a dia de vocês, né? Tanto do ponto de vista operacional, quanto em teses de alocação dos seus investimentos. Sim, com certeza esse é o principal assunto, né? Tema de discussão diária lá. Antes de mais nada, né? É sempre difícil falar de mercado, investimentos em momento quando tem pessoas que estão sofrendo, né? Mas como gestores, a gente tem um dever fiduciário com as pessoas que investem conosco e parte de suas poupanças para compartilhar um pouco como a gente está analisando e pensando essa situação. Eu vou falar um pouco do coronavírus em si, um pouco do como foi o nosso comportamento, né, para se navegar esse período. Bom, primeiramente, é uma crise de saúde, e a parte de economia e de mercado só vai começar a se resolver depois de que tiver mais clara o rumo que estamos tomando. Então, é um momento de ainda muita incerteza, e então a gente tem uma cabeça muito de, quando a incerteza é muito alta, focar primeiro em preservar capital, antes de tentar pensar como a gente vai ganhar. Então, é importante não levar gol antes de pensar como é que a gente vai fazer gol, né? Então, essa foi a primeira coisa. Primeiramente, a gente teve essa questão das quarentenas, né? Os governos fazem essas quarentenas basicamente para ganhar tempo, né? Ele ganha tempo para poder, primeiro, não sobrecarregar a estrutura de saúde, então criar novos leitos, montar nova capacidade, novos equipamentos. Segundo, tentar achar algum protocolo de atendimento, algum remédio, alguma maneira de tratar as pessoas para minimizar o impacto e também reduzir o quanto sobrecarrega o sistema. E também
tentar, né, achar um remédio, tentar desenvolver um teste, né, teste rápido para as pessoas poderem passar a testar e com isso permitir sair dessa quarentena em algum momento, porque com os testes você pode ali mais facilmente identificar quem está talvez com vírus e separar só essas pessoas em vez de ter que separar todos, ou eventualmente também identificar quem já teve e não está mais sujeito a ter isso. Então você consegue fazer essa transição da quarentena para uma quarentena mais leve, para normalidade, com uma confiança maior. Então é isso que está acontecendo. É muito difícil dizer quando isso vai ter, esse processo todo vai ter percorrido e concluído. O que a gente tem feito é acompanhar muito o que está acontecendo em outras regiões, onde servem de exemplo para o que pode acontecer aqui, que começaram antes do que aqui, então tem um certo, dá para ser, é um trailer do que pode vir a acontecer aqui. A gente está com algumas semanas, potencial meses depois, lógico, cada lugar tem sua característica, mas dá para ter uma ideia. Então é isso que a gente está vendo. Passando isso, a gente acha que a economia demorará a reagir, mas o mercado reagirá quando isso acontecer mais rápido do que a economia. Então, uma potencial retomada, uma volta à normalidade, quando começar a acontecer na economia, o mercado antecipará isso em algum momento. Então, a gente tem que ter uma visão mais ali de médio e longo prazo, algumas visões estruturais que não se modificaram muito em relação ao que a gente pensa, só que a gente sempre tem que ficar de olho no curto prazo para tentar navegar a volatilidade conforme ela acontece. O que a gente fez lá na Dália nesse período, né? Principalmente lá na semana do Carnaval, foi quando a gente começou a ficar mais preocupado com essa questão do corona. Acho que foi quando começaram a ouvir as notícias mais preocupantes da Europa, né? Primeiramente, em janeiro a gente já tinha visto esse processo acontecer lá na China, parece que tinha já resolvido, mas daí surgiu de novo em outra região e a gente viu que era um negócio que estava se alastrando e podia ser mais sério. Já logo ali a gente decidiu reduzir bastante o risco, a gente se encolheu, vendeu um pouco da nossa, reduziu nossa participação de bolsa e aumentou um pouco as proteções que a gente carrega na carteira. Proteções que a gente sempre carregou, a gente só aumentou isso, que são basicamente posições compradas em dólar, que a gente tem desde o começo do fundo, e também a posição comprada em ouro, que a gente também já vinha carregando. Então, o que a gente fez é reduzir bolsa, aumentar essas proteções, enquanto o cenário de incerteza continuava e a gente não tinha certeza de que direção ia tomar. Então, como eu disse anteriormente, era mais importante a visão de preservação de capital. Isso ajudou a gente a navegar um pouco melhor esse período turbulento, principalmente ali março, né, que foi um mês difícil. Aí a gente passou a acompanhar mais de perto o nível de preço que a gente já tinha atingido, né? A gente viu ali uma destruição de valor muito grande em várias empresas da Bolsa. E aí a gente começou a identificar e escolher como a gente voltaria dado o nível mais atrativo que a gente estava vendo naquele momento, né? Inicialmente, só para também dar um pouquinho de detalhe, quando a gente reduziu nossa posição em bolsa, a gente tentou sempre focar ali em alguns critérios mais relevantes, que a gente identificava naquele momento como mais importantes. Primeiro, evitar empresas alavancadas, evitar empresas com dívida em dólar, porque a gente tinha essa visão de que podia ter estresse na cambial. E, por último, também tentar evitar mais aquelas empresas mais suscetíveis aos impactos da quarentena, né? Então, seja, as empresas sei lá, não é necessariamente que a gente tinha, mas tem empresas de varejo, shoppings, tudo que sofre com o lockdown, né? A gente tentou focar nisso aí e ficar só umas empresas que a gente achava mais defensivas, que poderiam sofrer menos durante esse período. Mas passado o tempo, ali para o fim de março, a gente já viu que já tinha sido um pouco exagerado na nossa visão a queda.
E a gente até olhou ali, a gente escreveu sobre isso na nossa carta de março, se eu não me engano, onde a gente vê que o nível da Bolsa, se a gente, em termos reais, a gente estava de volta a níveis de 2005, né, em termos reais, o Bovespa. Era antes do grande boom de commodities, estava abaixo do nível que a gente viu na grande crise financeira de 2008, abaixo lá em 2017, quando teve o evento lá das fitas do Temer. Então, realmente tinha apanhado muito e, na nossa visão, o país, nesse momento, já era muito diferente do que aquele que a gente viu nessas épocas desses eventos que eu mencionei, né? Então, a gente teve aí uma mudança de política econômica, teve algumas reformas que já foram aprovadas, teve uma redução estrutural aí na questão dos juros, que é um tema, juros baixos, que é um tema que a gente gosta bastante lá. Então, inclusive, a gente viu o governo na crise, eu acho que uma das primeiras vezes onde, na hora da crise, ele abaixou os juros, né? Não teve que subir os juros. Então, naquele momento, a gente começou a retomar e aumentar um pouco o risco da carteira, trazendo ela de volta mais para um nível mais para neutro, e sempre focando ali em empresas mais resilientes, aquelas empresas que a gente considera que são as campeãs assim, de seus segmentos, aquelas que vão sair mais forte desse processo, que têm balanços melhores, que têm equipes de gestão melhor. Então, a gente aproveitou esse momento para aumentar o risco no fim de março. Então, e aí a gente acabou pegando um pouco desse movimento agora de abril, que foi um mês melhor, né? Então, essa foi mais ou menos aí a nossa estratégia nesse período. Legal, Felipe. É bom que você falou um pouquinho das teses de alocação, falou um pouquinho de dólar. E dólar, como você disse, é uma posição que vocês carregam lá desde o início da Dália, né? É uma posição que não é de hoje. Talvez vocês tenham aumentado, como você disse, por conta do estresse maior. Mas eu queria entender o que está por trás dessa tese de investimento de vocês, né? Vocês já carregam isso há bastante tempo. Quero saber se vocês vão continuar carregando isso no pós-crise, se vocês vão reduzir, se vocês acham que o dólar ainda vai mais para cima ou se ele tende a acomodar um pouquinho mais embaixo. Tá. Realmente é uma posição que a gente tem lá desde o começo do fundo e é uma visão mesmo estrutural que a gente vê ao longo que o real deve se depreciar contra o dólar, né? Então, o dólar mais forte. É engraçado, né? Porque a gente sempre tem, né, nesse período a gente viu, né? Teve greve dos caminhoneiros, a gente falou, o dólar deu uma disparada ali, eu pensei, depois da greve vai voltar. Não voltou. Aí teve a eleição, passou a eleição, também não voltou. Aí teve, depois da reforma da Previdência, aprovando a reforma, vai cair. Teve também no fim do ano passado a questão, quando o leilão da sessão onerosa, depois quando entrar, e a gente viu que sempre o patamar subiu. Mas aí tem algumas questões que a gente acha que, lógico, em curto prazo pode ter movimentos para cima e para baixo de curto prazo, mas a gente acha que médio e longo prazo é um movimento estrutural mesmo de enfraquecimento do real, né, de fortalecimento do dólar. Uma das questões é que a gente acha, né, a gente percebe que parece ter tido uma mudança de regime ali, mais ou menos em 2016. Até 2016 a gente via ali que tinha um comportamento que a bolsa subia e o dólar caía, né? E a partir de 2016 a gente viu esse comportamento mudar. Os dois sobem ou caem meio que em conjunto. E a gente atribui isso muito à questão da mudança de política fiscal, de política econômica que a gente viu no país, né? Antes de 2016 a gente tinha ali uma política fiscal frouxa e uma política monetária apertada, ou seja, a gente tinha um governo que gastava demais e por isso ele tinha um custo ele tinha um juros alto para conseguir captar dinheiro no mercado. O que a gente viu começando em 2016 e depois continuando depois das eleições é uma mudança para uma política mais liberal. E nesse sentido a gente tem um fiscal mais apertado, ou seja, um controle de gastos maior, inclusive as reformas são resultado de perseguir essa meta, né? E com isso você pode ter juros mais baixo, uma política monetária mais frouxa. Então, isso é um dos aspectos que a gente
identifica. E anteriormente, né, não, depois eu volto nesse ponto. O segundo ponto é a questão dos juros baixos, né? Eu falei que é um tema que a gente gosta bastante, mas a gente viu meio que a armadilha dos juros altos ser desmontada no Brasil com essa mudança de política econômica. O que a gente tinha, em parte, era um juros alto para compensar todo aquele juros subsidiado que era dado no mercado para quem tinha acesso a ele, né? Seja BNDES, várias linhas que tinham nos governos anteriores, que era juros abaixo juros reais muito baixos, e para você ter um juros médio na economia compatível com o que a política econômica requeria, era necessário que quem pagava juros Selic pagasse um Selic muito mais alto para compensar isso. Então, a gente tinha um ambiente onde, sei lá, 40% dos juros do financiamento subsidiado, e os outros 60% tinham que pagar um juros muito mais alto para compensar por isso. Era a questão da meia entrada, né? Se alguém está pagando meia entrada, quem está pagando cheio, a entrada vai ter que pagar uma entrada, um preço de entrada mais alto do que ela deveria ser. Em 16, com a mudança de política econômica, como eu disse, teve um desmonte aí primeiro dos juros que o BNDES, né, com o fim da TJLP e a implementação da TLP, os juros mais de mercado, e também a redução de quanto crédito essas entidades, bancos de governo, BNDES, os outros bancos públicos estavam concedendo. Isso permitiu que, então, a redução desse subsídio nessa parcela do financiamento, do bolo de financiamento, e permitindo que o resto do financiamento, que é aquele financiamento Selic que os mortais aqui temos que captar, pudesse vir para baixo estruturalmente. Isso, em conjunto com a política fiscal mais apertada, como a gente falou anteriormente, permitiu que esse juro continuasse descendo, sem pressão inflacionária, né, dado a crise que a gente sofreu, uma folga aí de capacidade, um nível de desemprego muito alto. Isso permite que os juros venham para baixo e continue baixo sem ter essas pressões na inflação no curto prazo. Então, essa aí foi uma mudança estrutural muito relevante que vai permitir que esses juros fiquem baixo. A gente acha que até cai mais, né? A gente pode falar disso um pouco mais adiante, e por mais tempo. E com isso, existe uma mudança na maneira do brasileiro fazer sua poupança, né? Anteriormente, se a gente olha, né, as possibilidades de investimento, né, você tinha, né, o risco neutro, que é o CDI, você tem o risk-on, que seria a bolsa, e que seria o risk-off, que seria o dólar. Com o CDI antigamente a 15% ao ano, 1% ao mês, não tinha nem o que pensar, né? Era alocar toda a poupança no CDI, não correr risco e receber esse retorno, até porque esse retorno, como a gente falou anteriormente, era um juros mais alto do que ele precisaria ser, né? Então, isso era uma decisão fácil. Com a redução desses juros estruturalmente mais para baixo, hoje a níveis que nem a inflação ele está cobrindo, para rentabilizar o dinheiro e a poupança, a gente tem que recorrer às outras duas opções, que é o risk-on, bolsa e o dólar. Então, a nossa cabeça bom, vamos deixar de comprar CDI e vamos comprar bolsa e dólar. E com os riscos que a gente acha que se complementam ali. Então, é interessante, porque normalmente a cabeça das pessoas é de que o real desvalorizar é ruim, mas não necessariamente. Quando ele se desvaloriza porque o juros está mais baixo, não é necessariamente ruim. É bom para as exportadoras e com juros baixos permite que as indústrias locais consigam captar financiamento mais barato e investir. Outra coisa importante dessa dinâmica é que desmontou bastante do carry trade que existia, né? Que é aquele fluxo especulativo financeiro que vinha de fora do país para
surfar esses juros mais altos. Com juros muito baixos no mundo inteiro, juros zero até nesses últimos anos, desde a grande crise financeira, muitos investidores estrangeiros captavam dinheiro barato lá fora e aplicavam aqui nesses juros altíssimo real que a gente tinha no Brasil. Então, a gente até gosta de falar lá, né? Se a gente olhar, o principal produto de exportação do Brasil não era nem soja, nem minério de ferro, era juro real, né? Tinha muito dinheiro que vinha de fora para surfar isso. E com esse juros agora estruturalmente mais baixo, esse fluxo não vem, na verdade ele sai. E isso tem uma pressão altista, né, no dólar. Além disso tudo, a gente está tendo um movimento de fortalecimento do dólar contra todas as moedas no mundo, né? Também não é só um movimento de dólar forte, de real fraco, né? É um movimento de dólar forte contra todas as moedas do mundo. E o real também está sofrendo disso. Então, acaba sendo uma combinação de todos esses fatores. A gente acha que como os juros vai continuar caindo mais e não vai vir esse fluxo de fora ainda. E, na verdade, o que a gente pode ver, começar a ver até fluxo. Primeiro teve esse fluxo de saída de dinheiro estrangeiro, pode ter o fluxo de dinheiro nacional para fora também, porque hoje você, com juros baixíssimos aqui, você pode investir num título em dólar com rentabilidade parecida, por exemplo, sem o risco cambial. Então, a gente pode ter um pouco desse movimento também. Então, a gente sim acredita que o movimento ainda é para cima do dólar. Pode ter, né, flutuações ao redor disso no curto prazo. A gente tem uma decisão do Copom hoje, que pode cortar 50, talvez 75 pontos. Isso pode ser também um fator que ajude, curto prazo, dependendo de se o corte for maior ou menor, afetar um pouco o câmbio no curto prazo. Ô Felipe, eu tenho uma pergunta então mais objetiva para você, né? Você comentou aqui alguns pontos sobre juros. A gente está falando de um juros real negativo, a gente está falando de um juros no mundo, né? A ausência de juros no mundo. Quando a gente olha para o real mais fraco em relação até aos seus pares, então não só em relação ao dólar, mas em relação aos seus pares. Quanto que vocês acreditam, para quanto que vai caminhar os juros aqui no Brasil, já que a gente tem uma perspectiva de queda na reunião do Copom, por quanto mais deve cair e por quanto tempo isso deve permanecer até que ele comece a retomar uma alta, e quais seriam os melhores vértices para montar uma estrutura, né, uma posição, na sua opinião? Então, a gente acha que sim, sem pressão inflacionária no curto prazo, a gente vai ver esse Selic indo para baixo de 3 nas próximas reuniões. Pode ser mais rápido ou mais devagar, mas a gente acha que a direção é essa. E também a gente acha que os juros, como você mencionou lá fora, os juros muito baixos ao redor do mundo, nossos juros longo também continua muito alto. A gente acha que a gente vai ver esse juro longo também fechando. Inclusive, a gente, dos temas que a gente gosta bastante, como a gente falou, é esse juro real, a gente acha de mais longo ali, a gente acha que vai fechar mais. Já fechou bastante, mas a gente acha que fecha mais, até por esse relativo, né, de diferencial em relação a outras regiões do mundo. Em relação ao nível do câmbio em si, é difícil cravar qual que é o nível e como esse movimento acontece no curto prazo, mas a gente acha que a tendência é para cima, gradual e para cima, não é que necessariamente tem uma coisa. A gente gosta bastante do juro real, então, como eu disse, fechando longo, então a gente tem uma posição de NTNB comprada, mais para as longas ali, 2028, por ali. Na verdade, eu acho que a nossa maior posição individual do fundo seria essa. Em ações, a gente também tem posições ali, setorialmente, eu diria que o setor elétrico é uma onde a gente tem bastante participação, até por essa relação de ser um bond proxy, se beneficiar desse movimento de juros mais baixo. Mas tem outras também, então a gente acha que esse é a nossa maneira preferida de
de expressar essa visão aí de queda de juros mais longa. Legal. E aí, voltando um pouquinho para o tema mundo, né? A gente já estamos vendo várias economias reabrindo, né? Tendo suas retomadas graduais. A China já aconteceu. Estamos vendo a Itália começando essa semana. França querendo começar ali no dia 11 e assim por diante. Né? Como vocês estão acompanhando essa reabertura em outros países, né? que iniciaram esse processo? Né? O que a gente pode esperar do comportamento do mercado e das pessoas, né? Nesse processo de reabertura como um todo? Isso, a gente está monitorando lá para ver como está saindo, essa questão cada país é um pouco diferente, né? Mas essa questão dos testes é muito importante, né? Para ver quem consegue sair com mais segurança e mais rápido. Isso. E o Brasil estava algumas semanas, né, atrás, né? Do que começou algumas semanas atrás do que começou lá. Então a gente ainda está com um certo lag em relação ao que está acontecendo lá. A gente está acompanhando bastante o que tem acontecido nos Estados Unidos, porque eu acho que é mais alinhado, um pouco mais próximo do que em termos de quando começou, que é aqui. Mas a gente claramente tem algumas indústrias que sofreram uma disrupção maior, né? Indústrias de transportes, né? Aviação, tudo que tem relacionado a isso, turismo, e de varejo, né? Mas se a gente olha o movimento dos preços desses papéis, eles também sofreram mais, né? Então a gente tem que tentar traçar ali um equilíbrio entre quanto precificou ou não e quem consegue recuperar mais rápido ou não. Tem empresas mais resilientes, como a gente mencionou, que sofrem menos com o processo, é mais confortável estar nelas, mas elas também sofreram menos nessa queda. Então, o que a gente está tentando observar é quais são aquelas que talvez têm melhor momentum para recuperar mais rápido, e qual aquelas que podem ter demorado. É difícil. Então, a gente está monitorando, tentando acompanhar lá fora quais são os setores que estão se comportando essas recuperações. O que a gente sabe é que tem alguns setores que parecem ganhadores, né? Nesse já de cara. Então, aqueles papéis principalmente de tecnologia, e-commerce, a gente vê que eles se empenharam bem durante esse período, né? E teve um movimento aí, uma mudança de hábito de muita gente que antes nunca se imaginava comprando online, fazendo isso, né? E vendo que funciona e que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, acho que acabou sendo um catalisador aí, eles ganharem mais mercado. Então, acho que é um segmento ali que a gente já vê como um vencedor. E as empresas também de varejo, assim, mais de supermercados, etc., né? Não sofreram tanto. Não sei se elas têm muito agora, tanto quanto as outras, para recuperar, mas é outra que é bem defensiva, eu diria, nesse sentido. Então, eu diria, principalmente essas de e-commerce, eu acho que a gente está olhando com bastante otimismo, e as outras a gente ainda está acompanhando ali quem que está saindo primeiro. O que a gente tem buscado sempre é olhar aquelas empresas que são as líderes nos seus respectivos segmentos, né? Então, se está ruim para elas, vai estar pior ainda para os seus concorrentes menores. Então, tem empresas ali que a gente gosta bastante, tipo Lojas Renner no varejo, Localiza na parte de rent-a-car. Eu acho que elas podem, quando se recuperarem, sair mais forte. Então, são algumas que a gente olha. E lembrando, a gente tem uma carteira que a gente não tem nenhuma concentração muito grande em um papel, né? A gente tem uma carteira bastante diversificada, e que permite a gente, principalmente em momentos desses de turbulência, conseguir surfar sem ter uma grande posição sofrendo. Legal. E aí, continuando nesse tema, né, de recuperação dos mercados, na opinião de vocês, qual vai ser a primeira região a sair dessa crise e por quê? Né? Vai ser a China, porque aconteceu lá primeiro? Vai ser os Estados Unidos, pelo histórico de resiliência que ele já tem, pela economia forte? Enfim, qual é a melhor região para você se posicionar nesse momento, se você tivesse que olhar somente por posições, por regiões?
Sim, a gente está otimista com o cenário médio e longo prazo aqui do Brasil, mas a gente acha no momento também que a região que primeiro sairá dessa crise será os Estados Unidos. Tem um aspecto do dólar forte que a gente comentou anteriormente, mas a quantidade e a velocidade de estímulo que foi injetada no sistema pelo governo americano foi surpreendente, né? Eles fizeram muito e muito rápido em relação ao resto do mundo. Então, acho que eles se recuperarão primeiro do que outras regiões. Também vale lembrar que lá também tem mais na composição dos índices e do mercado deles tem ações, tem empresas mais focadas nesse ramo de tecnologia, de e-commerce, né, que saíram bem nesse processo. Então, acho que lá terá uma recuperação maior. O que não é excludente, né? Não quer dizer que a gente tem que ter só Estados Unidos e nada de Brasil. A gente acha que o Brasil também recupera, pode demorar um pouco mais, então a gente está escolhendo ali o que a gente gosta em Brasil. Então, a gente tem um pouquinho de exposição também, Bolsa Americana, para tentar capturar um pouco dessa recuperação mais rápida. Legal. E como é que isso se reflete no portfólio de vocês, né? Através de ações no S&P, ações na Nasdaq, né? Ou vocês vão, exposição em S&P através de índice mesmo, né? Ou Nasdaq através de índice, ou são cestas de ações, né? Como é que vocês traduzem essa visão positiva, né, para o universo de investimentos? Isso, a gente usa mais mais via os índices mesmo, né? Não como aqui no Brasil, onde a gente tem aí um histórico de que já acompanha as empresas, os papéis individuais há 20 anos, todo mundo em seus respectivos setores, a gente tem um conhecimento maior. Lá a gente faz mais via índice mesmo, onde é mais não é um call tanto no micro da empresa sobre o aspecto específico de cada empresa, é mais um aspecto macro mesmo de recuperação mais rápida da economia e da composição dos índices, do tipo de empresa que tem lá e da velocidade da recuperação do estímulo. Então, a gente tem feito mais via índice mesmo. Legal. E aí a gente falou também de juros baixos e estímulos, né? Assim, a gente tem os juros muito baixos, a gente tem estímulos dados principalmente pelos bancos centrais, né? Através de quantitative easing, por exemplo, que geram de valorização cambial, né? E talvez a gente não veja uma mudança na paridade das moedas, porque é o mundo inteiro fazendo ao mesmo tempo. Bom, isso pode gerar uma valorização de ativos como o ouro, por exemplo. E na visão de vocês, como é que é esse cenário de ouro? Vocês estão montando, você já disse que tem uma posição em ouro, né? Mas é uma posição só defensiva ou vocês acreditam de fato numa valorização estrutural do ativo? Tá. Não, realmente, como eu disse, uma das proteções que a gente já carrega há um tempo é uma posição em ouro. A gente até deu uma aumentada nesse período via ouro e mineradoras de ouro, né? Que são o que a gente tem escolhido. Na verdade, tem alguns aspectos aí para a gente fazer isso. Primeiro, o aspecto que você mencionou é do juros baixos no mundo inteiro. O ouro é um ativo que não tem yield, né? Só que se os juros lá fora está também zero ou negativo em alguns casos, zero de yield no ouro, em termos relativos, fica mais interessante do que nos juros negativos em alguns instrumentos. O segundo aspecto, a gente tinha uma certa preocupação com o cenário eleitoral nos Estados Unidos esse ano, dependendo do candidato democrata que fosse escolhido, tem uns que eram mais radicais que outros, existia uma certa preocupação dessa questão fiscal piorar muito mais rápido, então essa é outra razão que a gente via como interessante para ter uma posição em ouro. E por último, pelo que a gente entende, o posicionamento em geral de fundos de investimento, fundos de pensão ao redor do mundo em ouro ainda é muito baixa. Então, se existir realmente esse ímpeto de tentar se proteger um pouco desse medo de inflação, que seja, ou juros reais mais baixos por deflação, de alguma maneira, o ouro pode ser um instrumento que te traz uma proteção. Então, a gente acaba tendo uma posição ali, sim, que a gente carrega, aumentou um pouco mais recentemente. E é interessante esse ponto que você mencionou, né? A gente tem
Juros zero, né? Todo mundo cortou juros, está muito baixo. Tem os bancos centrais comprando muitos instrumentos e tem um estímulo gigante aí no mercado. E isso tudo tem que, né, acho que será refletido no preço dos ativos em algum momento, né? Principalmente se, isso a gente tem que acompanhar, se o dimensionamento dos estímulos foi correto em relação ao tamanho da expectativa dos impactos da crise, né? A gente sabe que tem muitos modelos aí, é sempre muito difícil você dimensionar o que vai acontecer numa coisa incerta como uma pandemia, mas tinha cenários aí muito mais drásticos do que acabou acontecendo, que é terrível em si, no nível que já aconteceu, mas aí a gente tem que dimensionar se o estímulo que foi dado foi além ou não do que efetivamente era esperado no começo. Mas esse dinheiro, né, é um cenário que, quando a preocupação com a crise sanitária passar, a gente está num mundo de juros baixos, bancos centrais comprando tudo e estímulos por todo lado. Então, isso eu acho que refletirá nos preços dos papéis, dos instrumentos financeiros. Maravilha, Felipe. Para fechar, eu queria te perguntar, você começou no início da nossa conversa falando da área Total Return. Eu queria que você nos colocasse aqui como que está distribuído entre a classe de ativos, falando em grandes números, por exemplo. Tá. Então, como eu disse, o Dalia Total Return é um fundo multimercado focado em ações, tributação de renda variável, dado que ele tem ali a sua participação em renda variável dentro dos limites necessários para isso. O core do produto, como eu disse, é renda variável. A gente tem hoje posição mais ou menos em bolsa Brasil de uns 40% comprado, e tem uma posição mais ou menos de 20% em bolsa fora do Brasil comprado, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, essas seriam as duas. Tem uma posição mais ou menos de uns 35% comprado em dólar. Então, como eu disse, é uma posição que a gente estruturalmente sempre carregou, está um pouco maior agora nesse momento. E tem ali uma posição mais ou menos de uns 20% ali na NTNB. Tá. Juros. Eu queria também saber em relação à parte de prévio. São os mesmos gestores, a mesma estratégia? Qual é a diferença de exposição? Tá, a gente também tem o da Previdência. Isso. Isso, a gente tem o fundo que chama Dália 70, que é o fundo de Previdência. Ele reflete 70% a estratégia do Dália Total Return e 30% seria aí renda fixa mesmo. Então, ele basicamente reflete a mesma estratégia do Dália Total Return, um pouco mais diluído, aguado. E também respeitando aquelas restrições de SUSEP, do que pode e não pode dentro do fundo de previdência. Então, tem umas diferenças pequenininhas, mas em geral é isso. Mas se olhar a performance dos dois, na verdade, acaba sendo bem parecida. O principal aspecto é que o Dália 70 não tem taxa de performance, então isso aí acaba trazendo uma rentabilidade melhor para o cotista lá. Bacana. Bom, Felipe, a gente chegou aos nossos minutos finais. Eu quero te agradecer de novo pelo seu tempo aqui com a gente. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos investidores, principalmente aquele que está montando a sua posição agora em renda variável, migrando a poupança, que historicamente sempre foi para renda fixa, e agora está indo para essa classe de ativos. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição para maiores esclarecimentos quando vocês quiserem. Como eu mencionei anteriormente, está mudando a maneira de se fazer a poupança no Brasil. Esses juros mais baixos e por muito mais tempo estão aí, vão ficar. Então, a gente tem que buscar novas oportunidades para render o dinheiro. Lógico, eu acho que o importante que essa crise até nos traz como lembrança é que é importante a gente ter uma carteira bem diversificada, não concentrar muito em uma classe de ativos para não ser impactado na cabeça muito por algum evento extraordinário em alguma classe. E lembrando que o melhor produto para cada pessoa é aquele que é compatível com o seu risco, né? Com o seu apetite por risco.
Então, o melhor fundo é aquele que é o melhor para você, aquele que você aguenta ver a volatilidade. Então, cada um tem o seu perfil e aí os assessores, como aí da Inove, podem ajudar todo mundo a escolher qual que é a melhor composição. Mas é muito importante dimensionar isso corretamente. Também ter ali o que a gente gosta de falar de uma reserva de oportunidade, que é ter uma parte, não ter toda a sua carteira 100% alocada necessariamente, ter uma parcela ali flexível para poder tomar decisões em momentos que oportunidades aparecem, né? No momento, como eu disse, que a bolsa cai muito, como foi em março, se você tiver uma reservinha ali que você pode realocar para isso e aproveitar, é importante. Poupar é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, a gente tem que estar preparado para passar por esses momentos de turbulência, como esse que a gente viveu. Mas se a gente olhar para os últimos anos, teve momentos de turbulência em todos os anos aí, nesses 3 anos, né? Teve greve de caminhoneiros, teve crise, eleição do Trump, teve Brexit, sempre tem um imponderável rondando. Então, é sempre importante estar preparado na carteira, diversificado, para conseguir passar por esses momentos com mais calma e não tomar decisões forçadas e desesperadas. Acho que essa é uma mensagem importante que eu gostaria de deixar. Perfeito. Bom, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a presença aqui do Felipe, a de vocês aqui com a gente. Aproveito para deixar aqui o meu convite, que sigam as nossas redes sociais, no Instagram, LinkedIn e YouTube. Basta procurar por Inove Investimentos. Até a próxima live, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.